Segundo Campinas Innovation Week, e voltamos aqui do nosso estúdio de podcast com entrevistas muito importantes e muito boas de todos que estão participando desse segundo evento, segundo ano do Campinas Innovation Week. Estou recebendo aqui no estúdio de podcast o José Henrique, diretor titular do CIESP, e também o Valmir Caldana, primeiro vice-diretor. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado a você. Bom, o CIESP, tem muita coisa para a gente falar do CIESP, né? Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta ligada a esse evento. O que é o CIESP na preocupação com a tecnologia? Bom, se a gente fizer um parâmetro com a história de Campinas, nós vamos lembrar que no final do século XIX, Dom Pedro II chegou até Campinas. Por causa da riqueza do café, ele trouxe o IAC, né? A partir dos anos 40, 50, Campinas passou a ser o segundo polo industrial do estado de São Paulo, né? Tirando São Paulo, ali o ABC com a indústria automobilística, Campinas teve um desenvolvimento muito grande com a vinda das grandes multinacionais da época, era a Bosch, a 3M, a Equipamentos Clark, que é a Eaton, hoje a Singer, que chegou a ter 5 mil funcionários aqui na região, entre tantas outras. E houve a criação natural, todas essas grandes indústrias trazem o desenvolvimento, e o desenvolvimento traz indústrias não só para fornecerem para essas grandes indústrias, como também desenvolverem produtos próprios. E a indústria, ela tem que estar se aprimorando sempre, porque a competitividade existe, é feroz, né? E com isso, o que aconteceu? As indústrias vão se aprimorando, e Campinas hoje é uma referência nacional, com os seus parques tecnológicos, com as suas universidades, e as indústrias precisam competir com aquilo que vem de fora, né? A gente tem uma concorrência feroz, né? O brasileiro tem criatividade, tem competência, mas ele precisa também ter produto. E o produto passa pela tecnologia. Não adianta ter só software, nós temos que ter hardware. E o hardware é quem faz a indústria. E a CIESP, ela é muito preocupada por representar as indústrias, ela é muito preocupada nessa questão da tecnologia também, né? Sim, o CIESP, ele tem uma base, o tripé de sustentação é a representatividade das suas empresas associadas, a prestação de serviços e a geração de negócios. Quando a gente fala de representatividade, geração de negócios e também serviços, a tecnologia está incluída. Nós temos um departamento de inovação e tecnologia. Nós estamos juntos com o Senai, que é um polo. O Senai não é só hoje, não é mais apenas uma escola que forma pessoas técnicas para trabalhar. Não, o Senai forma tecnólogos, forma tecnologia, né? E as indústrias têm que aproveitar isso. E também tem vamos dizer, não só a tecnologia que você reversa e tem o conhecimento, mas tem o desenvolvimento de novas tecnologias. Por isso que a nossa região é uma empresa, por exemplo, que temos aqui um cluster de fornecedores da Embraer. Nós temos dentro do CIESP um cluster onde nós temos diversas empresas que são de alta tecnologia que fornecem peças para todos os aviões da Embraer. Além de peça, você citou aí o Senai, né? Nós temos aqui o Senai, que é um parceiro do CIESP, ele trabalha com a formação de técnicos também para a aeronáutica e para a Embraer. Como é que você vê essa mão de obra tecnológica de Campinas agregando esse novo caminhar da indústria tecnológica? Sim. É importante esclarecer, nós temos em Campinas 2 escolas do Senai, nós temos em Paulínia, nós temos em Sumaré, em em Indaiatuba, e tem em Americana, tem mais assim, mas dentro da nossa área aqui de atuação, essas 5, 6 escolas, e cada uma tem a sua vocação. Aqui nas Amoreiras, a Escola Roberto Mange, ela pega uma área mais metalúrgica, eletrônica. A Escola Zerbini pega uma parte de alimentos e bebidas. E Paulínia pega petróleo, gás e área química. E aí quando a gente fala de Embraer, de aeronaves, a gente pega as empresas metalúrgicas. O Senai da Roberto Mange. Isso tudo forma pessoas, e aqui é interessante que a gente tem visto, e acontece no Brasil
que não é exclusividade da nossa região, falta mão de obra. E quando você tem a mão de obra muito boa, a mão de obra é valorizada. E o Senai e as empresas que são prestadoras de serviços, os engenheiros, que fazem ITA, que fazem outras universidades, outros cursos que são ligados ao setor aeronáutico, né, elas têm o seu passe valorizado. Tanto que é importante falar que a Boeing abriu um escritório em São José dos Campos e contratou uma boa parte dos engenheiros da Embraer, porque sabe que os brasileiros são bem criativos. Então isso é um fator muito positivo, né, nessa área. Agora, a gente sabe que tem uma demanda em todos os setores industriais hoje em dia. Uhum. E essa mão de obra que você fala, né, de uma mão de obra especializada, eu citei o caso da Embraer, mas nós podemos citar várias outras empresas, até multinacionais, que querem essa mão de obra. Você acha que esse mercado tecnológico que nós estamos vivendo junto à indústria, e até mesmo, não falando só da indústria aeronáutica, mas de todas as indústrias, você acha que o mercado da região de Campinas, ele está preparado para abranger essa necessidade do mercado? Esse mercado absorve. A demanda é verdadeira. Tanto que você vê que às vezes, durante a pandemia, as empresas fizeram uma adequação, né? Precisaram fazer adequação com demissões e ajustes, né? Sem saber o que ia acontecer. Hoje não há muitas demissões, por quê? Não há demissão, porque sabe que essa mão de obra está faltando no mercado e ela é valiosa, né? Então, nós temos aqui um parque industrial extremamente de alta tecnologia, nós temos indústrias de microprocessadores, de telefonia celular, de equipamentos de alta precisão, né, com drones e agrícolas, tudo isso que precisa de mão de obra, né, Valmir? Sim, sim. E em parceria CIESP, em parceria com o Senai e também o Sebrae, tem um programa que se chama Indústria 4.0 e se chama Jornada de Transformação Digital. Indústrias com faturamento anual de até 8 milhões de reais, a gente coloca o programa de melhoria tecnológica de graça para eles, para que eles verifiquem nos anos seguintes um melhor resultado financeiro. A gente começou há 2 anos e meio atrás, lançamos o programa com uma meta de 10 mil, agora eu já estou falando CIESP Estado, nós somos 42 regionais, Campinas é a maior, 10 mil por ano, a gente já está em 24.500 indústrias atendidas e elas estão muito satisfeitas com os resultados que triplicaram. Eles foram, trocaram o que era analógico nas suas máquinas e também a área administrativa trocou todos os equipamentos para, né, com esse projeto nosso, o gratuito é o projeto, aí eles recebendo isso, porque custa muito caro, eles correm atrás. Então o que a gente deu para eles é uma melhoria das suas indústrias, saindo do analógico, porque nós estamos falando de empresas de pequeno e médio porte, né? Aquelas que faturam acima de 8 milhões, a gente também presta o serviço, mas aí é remunerado, porque a gente tem que privilegiar a massa de 8 mil associados que o CIESP tem, 45%, 50% é pequenas e médias indústrias. Então, e são as que mais empregam. Até interessante isso que você falou, né, Valmir? Porque a gente tinha no começo, né, quando começou essa corrida tecnológica, aquela historinha, né? Poxa, vai vir tecnologia na empresa, a mão de obra vai ser dispensada. Não vai precisar mais de mim, vai vir um robô no meu lugar. Isso já se mostrou que não existe, né? Não existe. Sim, tem processos produtivos que são substituídos, mas a mão de obra humana ainda é
imprescindível, né? Então tem setores das empresas que precisam das pessoas. É lógico que a gente lê esses dias aí, né, que a Xiaomi fez uma fábrica lá perto de Beijing que fabrica não sei quantos mil carros por dia, tem 27 funcionários. Tudo bem, mas a gente não está fazendo isso aqui. A gente tem... agregando, né? Está agregando. Nós temos aqui indústrias que fabricam celulares, nós temos indústrias que fabricam motopeças, autopeças, tudo isso precisa do ser humano. Nós temos um parque industrial muito forte de nutrição animal aqui na região, né? Não só nutrição, mas também de medicamentos veterinários, medicamentos humanos, tudo isso depende da mão de obra humana. E é importante salientar a questão que hoje a juventude está esquecendo um pouquinho, né? E que a indústria tem bons salários, né? A indústria tem uma demanda e a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Aquelas pessoas que se dedicam, elas vão crescer sim nas empresas, nas indústrias. E a gente vê que nós estamos aqui numa situação, numa cidade, vamos dizer, estamos perto de São Paulo. São Paulo é inviável, né? 20 e tantos milhões de habitantes. A rodovia. Nós vamos ter aqui na região de Campinas três polos de desenvolvimento nos próximos 10, 20, 30 anos. E tem um polo de desenvolvimento exatamente aqui onde está acontecendo o Innovation Week, que é o desenvolvimento que será através do trem intercidades. Exatamente. Então vai desenvolver fortemente a indústria, né, de ferroviária. Nós temos um pátio gigantesco aqui em Sumaré por causa das grandes montadoras que a gente tinha lá. Tem a CAF espanhola, tem a antiga GE, tem tantas empresas ali, tem 3 ou 4 empresas que produzem. Isso daí vai ajudar um polo indutor de crescimento. Nós temos o projeto do RIDS, né? Sim. Que está a prefeitura, os parques tecnológicos, a PUC, a Unicamp, né, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Vai ser um polo indutor fantástico. É o grande pulo do desenvolvimento da história de Campinas. Ou seja, a região metropolitana de Campinas só tem a ganhar com isso. Tem a ganhar. E nós temos um outro item que agora a gente aguarda uma decisão. Não sei como é que está aí, semana passada eu li uma notícia, sim, que é o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos, ele tem um projeto lá de desenvolvimento fantástico, né? Então, por exemplo, havendo a manutenção da concessão para Aeroportos Brasil Viracopos, existem projetos para você criar em 13 milhões de metros quadrados, que é o sítio aeroportuário ali, áreas de eventos, indústrias para exportação e importação. A expectativa que eu vi era uma geração de empregos de 30 a 40 mil empregos. Hoteleira, inclusive. Hoteleira, eventos, a construção da segunda e da terceira pista. No RIDS, a expectativa é de 30 mil empregos. No aeroporto, mais 30 a 40 mil empregos. Isso em média de 20, 30 anos, que está aí. Está aí, exatamente. Ou seja, essa região, ela está crescendo e continuará crescendo. E continuará crescendo. E ela tem a necessidade dessa mão de obra especializada. Então nós temos as universidades, nós temos as faculdades técnicas, nós temos as ETECs, nós temos o Senai e tem outras entidades que fazem cursos profissionalizantes, técnicos, que ajudam a desenvolver, a formar essa mão de obra que vai ser carente, que está sendo carente. Complementando o que o Valmir disse a respeito da jornada de transformação digital, né? As empresas, às vezes, fazendo uma mudança de layout, fazendo um gerenciamento do consumo de energia. Às vezes ele não precisa nem trocar o computador, mas isso é uma análise tecnológica que faz com que a empresa tenha melhor rendimento. Ou seja, talvez um recado para empresários, para pessoas que estejam nos assistindo, né, que nos assistam, é importante o seguinte, que andorinha sozinha não faz verão. Então é importante buscar uma entidade de classe, Associação Brasileira de da Abpeças, Química. Eu recomendo o CIESP, que é a nossa entidade, que a gente atua em 19 municípios da região,
tem CIESP em Indaiatuba, em Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Limeira, Jundiaí e São João da Boa Vista, aqui na nossa região. Todas elas ajudam o empresário industrial a crescer, a ter formação. Por isso que eu falo, andorinha sozinha não faz verão. Então, ele, além de ter conhecimento, aprendizado, ele consegue um intercâmbio com outras pessoas e consegue fazer negócios. Né? Ou seja, vocês agregam para que ele consiga voar em bando. A gente, né? Exatamente. E é uma coisa que eu falo sempre, o Valmir também fala, é que nós ajudamos a fazer a diferença na vida das empresas. Porque a gente consegue, através do nosso serviço, resolver problemas que às vezes envolve prefeitura, envolve governo estadual, ministérios, né? Então isso... E vocês têm expertise disso, né? Nós temos essa expertise. Nós completamos 75 anos de CIESP em Campinas em dezembro, né? E nesses anos, o que passou de passaram de situações que enobreceram o trabalho voluntário. Nós somos voluntários nas nossas atividades. Eu sou empresário, o Valmir é empresário. A gente trabalha voluntariamente para ajudar as empresas e, consequentemente, o ganho é da sociedade. Sem dúvida nenhuma. Bom, temos muitos assuntos ainda para ficar aqui horas e horas, mas infelizmente nosso tempo é curto. Então eu gostaria de agradecer você, José Henrique, diretor titular do CIESP, e também ao Valmir, o primeiro vice-diretor também do CIESP. Obrigado pela presença de vocês aqui no evento e também aqui no nosso podcast. Ok, muito obrigado. Nós que agradecemos a vocês. Muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistados aqui no nosso podcast, direto aqui do Campinas Innovation Week.